Crase, regência, tá? Antes de entendermos a crase, que vai nos levar principalmente a entender a regência, eu quero que vocês saibam de uma vez por todas que a crase se trata de a junção aí de um artigo mais uma preposição. Se você não sabe, né, o artigo é aquela palavra que antecede o substantivo, ele vai ter a possibilidade de definir ou indefinir esse substantivo e também vai ter a possibilidade de dizer se esse substantivo está no masculino, no feminino, se está no singular ou no plural. Isso é o artigo. A preposição, ela tem aquela função, né, de fazer, de relacionar, de fazer de estabelecer essa relação aí de sentido e de dependência entre palavras e entre orações. Então, a função, o real trabalho que a preposição tem no texto é de extrema importância. Por isso que tem que ficar bem atento na função, no qual o sentido daquela preposição para ela estar sendo usada ali, tá? No nosso caso aqui, falando de crase, primeiramente, né, vai nos interessar agora somente a preposição a. Então, com a junção do artigo a mais a preposição a, nós temos a criação da crase. Mas agora, o que incomoda muita gente é quando usar, quando não usar. Nós vamos começar falando quando não usar a crase, tá? Então, quando não usar a crase. Vamos ver aí. Então vamos lá para quando não usar crase. Pega aí sua caneta, pega o seu caderninho, bloquinho, qualquer coisa aí, anota, gente, anota. E eu vou jogando na tela aí para vocês esses usos aí, beleza? O primeiro então aí, ó, antes de masculino, antes de palavras no masculino, não usa crase. Já deixo aí de começo que é para não dar problema mais aí para vocês, tá? Então aí, por exemplo, ó, caminhava a passo largo. Né? Passo, então, é um substantivo, é um nome no masculino, né? Então, o a que está ali antes não vai crase, certo? Antes de verbo também não usamos a crase, né? Por exemplo, aí, ela está disposta a falar. Então, não usamos crase antes de verbo. Antes de determinados pronomes, alguns pronomes aí que, eu digo determinados porque tem alguns pronomes que pode usar, né, e que exigem também usar aí a preposição, a crase, tá? Mas aqui alguns que não vão poder utilizar, tá, gente? Então, por exemplo, pronome pessoal, né? Eu não uso antes de pronome pessoal. Alguns pronomes demonstrativos eu também não vou utilizar. Então vejam só aí, ó. Eu me referi a esta menina. Eu falei a ela. Esse a ela ou a esta, nenhum desses dois as aí vai crase, certo? Por mais que a palavra que tem depois é feminina, que eu já sei que vocês estão aí, né, pensando, não, é pronome pessoal e o outro ali pronome demonstrativo. Então alguns aí pronomes não posso utilizar crase antes, certo? Porque, olha só, antes de pronome de tratamento também eu não utilizo crase, né? Então, ali, dirijo-me a vossa senhoria, né? Então, vossa, ali, vossa senhoria é um pronome de tratamento, eu não utilizo. Porém, e aí é que vem a matança, né? As exceções. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo. Então, e por esse motivo, vai haver crase, que é o caso de senhora, senhorita e dona. Esses 3 pronomes de tratamento aceitam o uso da crase, certo? Então aí, por exemplo, ó, dirijo-me a senhorita. Então esse senhorita, ele aceita, né, a presença do artigo. Então, se eu tenho um artigo, dirijo-me a. Quem se dirige a alguém. Né? Então, o verbo dirigir, ele exige a preposição. Porém, no caso de... Nós temos ali, então, senhorita, né? Ela aceita que vá o artigo antes de senhorita, que é um pronome de tratamento. Então, a junção de 2, eu tenho a crase. Beleza? Com as expressões formadas... Eu não uso também com as palavras repetidas, né? Expressões que são formadas por palavras repetidas. Por exemplo,
ponta a ponta, né? Venceu de ponta a ponta. Então, essas palavras repetidas, ponta a ponta é uma expressão, e aí tem palavras repetidas, eu não utilizo esse a aí, não vai com crase, certo? Antes de nome de cidade também não uso crase, antes de nome de cidades. Quando tiver só o nome da cidade, eu não vou usar crase, certo? Então, por exemplo, cheguei a Curitiba. Então, este a não vai crase. Curitiba é uma cidade, então eu não vou usar crase. A não ser, olha só, isso dá para anotar e marcar bem aí, ó. A não ser que essa cidade esteja determinada de alguma forma por um adjunto adnominal. Por exemplo, cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Então esse dos Pinheirais é um adjunto adnominal, porque ele está qualificando, né, tá determinando aí a cidade Curitiba. Então, neste caso, eu uso a crase. Se a cidade estiver sozinha, não estiver determinada, só a cidade, não vai crase. Agora, se ela estiver determinada com o adjunto adnominal, eu uso a crase. Entendido aí? Anotado? Para a próxima, então. Quando este a, né, quando este a que você estiver em dúvida se vai crase ou não, estiver antes de uma palavra no plural, não vai crase. E isso, se eu tiver esse a aí, né, e eu estou na dúvida lá, será que vai crase ou não vai? E a palavra que vem depois, verifica também se essa palavra que vem depois deste a está no plural. Se estiver no plural, não vai crase. Olha só. Ela contou a pessoas estranhas. Olhem só este a e olhem a palavrinha que vem depois deste a. É uma palavra no plural, pessoas. Então, se está no plural, este a não vai crase, tá? Agora, se este a estiver com S e a palavra seguinte estiver no plural, aí pode usar a crase tranquilamente. Agora, essa palavra que vem depois, ela tem que ser uma palavra feminina, tá? Então, por exemplo, ó, ela contou as pessoas estranhas. Então, ela contou as pessoas. Aí eu posso utilizar a crase porque eu tenho a preposição e aí pessoas tem o artigo as aí também, certo? Então, neste caso, eu uso crase. Agora, se for só o a e a palavra que vier depois ali estiver no plural, eu não uso crase. Entendido? Vamos para a próxima. É muito bom falar quando não usar a crase, né? Mas temos que falar quando sempre ocorre a nossa crase aqui. Então, ocorre crase sempre na indicação de horas pontuais, tá? De horas que forem pontuais. No caso aí, ó, às 4 horas chegamos. Então, às 4 horas, né? Então, esse as aí vai com crase, tá? Então, tem a crase aí, porque é hora pontual. 4 horas chegamos, tá bom? Nas expressões a moda de e a maneira de, mesmo que essas expressões estiverem suprimidas, elas não estiverem aparecendo, mas forem implícitas, eu entender, eu ativar o meu conhecimento de mundo e perceber que ali existem essas expressões, tá? Então, no caso, ó, escreve a Machado. Aí vai dizer, não pode crase, porque Machado tá no masculino, né? E é nome próprio e não pode crase. Sem piti, né, gente? Sem piti. Olha o que eu falei para vocês. Eu estou dizendo aí nessa frase que escreve a maneira de Machado de Assis. A maneira de Machado. É a maneira que eu escrevo. Ela não aparece, mas é dessa forma que eu estou me referindo. Por esse motivo, eu vou usar a crase neste caso. Tá certo? Mas tem que dar esse sentido, tá? A maneira de, a moda de. Ok? Nas expressões adverbiais femininas, aquelas que remetem aí ao verbo, né? Circunstância, de tempo, de lugar, de modo. Então, por exemplo, chegaremos à noite, caminhavam às pressas. Então, todas essas expressões, à noite, às pressas, tudo são circunstâncias, né? São expressões adverbiais
e são femininas. Neste caso, eu uso a crase também. Agora, olha só, existem casos especiais aí da crase que é importante tomar atenção, tá? E sempre caem, inclusive, na prova, tá? No caso da palavra casa, a palavra casa, quando a gente estiver se referindo ao lar, ao local onde a gente vive, né? A nossa residência, quando a gente estiver se referindo a isso, não uso crase, tá? Agora, no caso de eu determinar essa casa, eu vou usar crase. Assim, volto a casa cedo. Esse cedo é uma circunstância, ele não está determinando que casa é essa, de quem é essa casa. Então, volto a casa cedo, não vai crase, tá? Volto a. Então, é uma preposição, mas não vai crase, mesmo que a palavra casa esteja no feminino, tá? Não vai crase, porque é a palavra crase. A palavra casa no sentido de residência, de lar. Agora, quando essa casa estiver determinada por um adjunto adnominal, aí, meus queridos, podem colocar a crase à vontade. Por exemplo, vou à casa dos meus avós. Aí, como eu estou dizendo que é dos avós, eu estou determinando através de um adjunto adnominal, eu tenho uma crase aí, tá certo? Então, peguem essa dica aí, bem fácil, tá? Que é um caso especial. Outro caso especial é da palavra terra. Palavra terra, quando eu estiver me referindo a chão firme, né? A terra mesmo, onde a gente pisa, eu não uso crase. Por exemplo, já chegaram à terra. Então, esse terra, né? Já chegaram à terra, então não tem crase. Eu não uso crase, porque eu estou me referindo ao chão, né? Terra firme, é isso que eu estou me referindo. Agora, se esta terra estiver determinada, né? Com essa determinação, ela permite que eu coloque um artigo antes, eu vou ter uma crase, porque eu tenho a preposição mais o artigo, e aí eu formo a crase. Por exemplo, chegamos à terra dos meus bisavós. Então, esse dos meus bisavós é uma determinação que eu estou dando aí para essa terra. Eu estou determinando que terra é essa. Não é qualquer terra, né? Eu estou falando de um lugar aí. Então, neste caso, vai crase. Beleza? Pegaram aí? Captaram bem? Alguns outros casos aí especiais, tá? Que é importante que vocês saibam como utilizar também. Crase antes de pronomes relativos, aí crase com pronome demonstrativo, aquele ou aqueles, aquela e aquilo, tomar cuidado também com esses usos aí. Crase depois da preposição até, né? Em alguns casos se usa, em outros não. Então, tomar atento nestes casos, tá? Então, olha só, a regra geral mesmo para o uso da crase é quando o termo anterior a ela exigir a preposição e o termo posterior a ela permitir aí aceitar o artigo a, tá? Então assim, o termo anterior ele tem que exigir o uso da preposição a, o termo posterior ele tem que aceitar aí, tem que permitir o artigo a. Então eu tenho a exigência da preposição a, e essa exigência vai partir do estudo da regência, tá? Então saber se essa palavra ela exige ou não, tá? A preposição a, e saber aí se a palavra que vier depois vai ser um nome, né? Que permite então o uso do artigo, tá? Só nesses casos que é a regra geral aí para o uso da crase, tá? Por exemplo, fui à cidade. O verbo ir exige essa preposição. Quem vai a algum lugar, né? Então, fui à cidade. Então, cidade aí é uma palavra feminina, ok? Palavra é um nome, ok? Este nome eu posso utilizar um artigo tranquilamente, porque ele é um nome, né? Então, eu posso colocar um artigo antes dele ali. E já que o verbo aí está exigindo a preposição a, então vai ter a preposição a ali,
e a palavra que vem depois é uma palavra, um substantivo que eu posso colocar um artigo, que ele aceita o artigo feminino a. Né? Então o que eu vou ter? A preposição a mais o artigo a, juntou, deu crase. É isso, tá? Agora, olhem só essa outra. Conheço a cidade. Eu tenho a cidade também. Beleza. Ó, cidade continua sendo um nome, só que esse a é só artigo. Sabem por quê? Porque o verbo conhecer que está antes ali, ele não exige a preposição a. Se ele não exige a preposição a, eu só tenho o artigo, né? Que é o artigo a que está ali acompanhando a cidade. Tá certo? Então são casos diferentes aí, por isso que é importante conhecer aí a transitividade verbal, né, para saber aí a regência, né, dos verbos, se esses verbos exigem ou não preposição. E no caso da crase aqui, se exige a preposição a, certo? Agora vejam só, vou a Brasília, vai crase ou não vai crase? Pensem aí. Para saber neste caso se aceita ou não o artigo aí, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pensar assim, se aceita ou não a crase, né? Vamos fazer o seguinte. E aí vocês gravem isso para sempre, porque é sempre referente a localidades, né? Aos lugares onde eu vou e tal. Vou a tal lugar, será que eu coloco crase ou não coloco crase nesse a aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se vou a e volto da, crase a. Certo? Vou a, volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Gravaram isso? Então vejam só. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, quando acontecerem dessas localidades aí, elas vocês acharem que vocês vão usar o volto de, não vai crase. Se vocês usarem volto da, vai crase. Então vejam só, qual foi a pergunta que eu falei para vocês? Vou a Brasília, vai crase ou não vai? Volto da Brasília ou volto de Brasília? Volto de Brasília. Então, o vou a Brasília não tem crase, certo? Ó, vou à Bahia, vai crase ou não? Vou à Bahia, volto da Bahia, né? Então, volto da Bahia. Se eu volto da Bahia, então vou à Bahia tem crase. Vou a Brasília, volto de Brasília. Não tem crase. Vou à Itália, volto da Itália. Então, se eu vou à Itália, volto da Itália. Se eu vou à Itália, tem crase, tá? Vou a Roma, volto de Roma. Então, não vai aceitar a crase. Então, não esqueçam. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Dica de ouro essa, né?